melhor. Está bem? Portanto, continuamos então com as nossas jornadas. Vamos ter aqui o Padre Miguel Quissola, que depois da sua comunicação também deixaremos algum tempo para algumas questões que queiram levantar. O Padre Miguel nasceu em Luanda em 1983, no seio de uma família católica. Fez o postulantado entre Fátima, Junqueira e Lisboa. Depois o noviciado em Santo Hermencol, no sul de Itália, e a teologia em Roma. Fez um ano de estágio no Peru e fez os votos perpétuos já na Paula de Deus em 2012, a ordenação diaconal em 2014 e a ordenação sacerdotal em 2015. Vamos ouvi-la então, está bem? A apresentação, pelo menos, foi mais simples do que a do Bispo, não é? Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde a todos. Há pouco estava aqui o grupo a cantar e estava tudo assim muito triste, muito... Parece que está tudo com fome ainda. Né? Eu suponho que todos almoçaram bem. Sim? Quem não almoçou bem, depois vai aí ao Superior dos Monfortinos que ele paga o almoço. É. Bem, boa tarde a todos mais uma vez. O tema que me foi sugerido para falar e partilhar convosco é desejar a sabedoria. Né? E antes de entrarmos ou de começarmos a nossa reflexão, conta-se a um bispo americano dos anos 70, Fulton Sheen. Ele conta uma história que desde que eu ouvi, ficou sempre no meu coração e é bastante pertinente também para partilhar convosco. E conta o bispo Fulton Sheen que numa paróquia da sua diocese, ele era padre e de origem irlandesa, e um dia tiveram uma visita pastoral. Foi o senhor bispo visitar a paróquia. E ao longo da Eucaristia, ou seja, depois do momento da homilia, o bispo tinha assim um calhamaço de folhas no momento da homilia e falou. E no final da Eucaristia, o senhor bispo, depois de encontrar umas pessoas, encontrou uma senhora idosa e perguntou-lhe: então, gostou da homilia? E ela respondeu: se nem você se lembra do que disse porque precisava das folhas, como é que eu me posso lembrar de tudo que você disse? Por isso, eu também não tenho folha, não tenho folha, mas o que vou fazer convosco não é uma conferência, é apenas uma reflexão, uma partilha, enquanto missionário monfortino, enquanto filho de Maria, enquanto devoto a Nossa Senhora. E quero partilhar convosco este momento a partir de três pontos simples, breves e concisos para chegar ao vosso coração. E começo por usar aqui um método que é aquele usado um pouco em medicina. Né? E o primeiro ponto é um diagnóstico. Então vamos usar um diagnóstico para a nossa realidade espiritual. E um pouco aquilo que também é a minha formação, né? Sobretudo nestes últimos tempos, em filosofia da religião, fazendo uma análise da nossa sociedade ocidental, sobretudo no contexto em que vivemos, nós percebemos que há uma crise de identidade espiritual. E nós percebemos, quem trabalha na pastoral, quem está um pouco atento às questões e lida com as pessoas, tem plena consciência, como pastor, que a nossa igreja, e sobretudo cá no Ocidente, há uma grande influência por parte das religiões orientais, ou seja, do budismo, do hinduísmo, mas sobretudo do budismo. E isso cria, de certa forma, um sincretismo religioso. Ou seja, passo a explicar. Como os cristãos católicos não têm um conhecimento da sua fé, acabam por estar tão maravilhados e fascinados com a roupagem da religião oriental
que acabamos por fazer esse sincretismo, como digo, ou seja, colocamos tudo no mesmo pacote. Aquilo que é a fé cristã e aquilo que é a experiência religiosa de algumas religiões orientais, passa a redundância. Um exemplo concreto, essa é uma reflexão, um exemplo concreto. Nós encontramos cristãos que dizem assim, na vida passada, nunca ouviram? Sim ou não? Eu na vida passada, ou na outra vida eu serei pedra, cão, gato, rato. Eu espero que vocês não estejam nesse grupo. Mas a verdade é essa, ou seja, há uma falta de clareza da fé, há uma falta de conhecimento, há uma falta de clareza na doutrina que colocamos, como disse, tudo no mesmo pacote. E a primeira coisa que nós temos de fazer é exatamente levar esta clareza a quem aqui está, porque às vezes, e faço aqui um parênteses, às vezes nós damos por adquirido que as pessoas que vão à igreja estão esclarecidas naquilo que é a nossa fé, mas não é verdade. Um dia alguém convidou-me a almoçar em casa e de repente uma pessoa da igreja, ministra da comunhão, e de repente veio com uma conversa que estava a ler um livro, e este livro era não vou dizer o título para vocês não terem curiosidade de ir ler, e este livro falava sobre reiki, né? Sabem o que é isso, não sabem? Sobre yoga e outras práticas. E ela quase que equiparava a pessoa ou a figura do Buda a Jesus Cristo. Né? Ou seja, já daí nós percebemos que não há assim tanta clareza em relação à doutrina como nós pensamos. E mais, a primeira coisa que nós pensamos, se vocês, e uma vez aconteceu-me também, quando nós falamos de espiritualidade, estamos aqui reunidos e estamos reunidos num tema de espiritualidade. E quando nós falamos de espiritualidade, o que é que acontece muitas vezes? Também já tive essa experiência no encontro do grupo jovem e eu ia falar sobre espiritualidade e Deus, o Espírito Santo, tocou o meu coração e diz assim, antes de falar da espiritualidade monfortina, pergunta o que é que eles entendem por espiritualidade. Façam essa experiência. Perguntar no seio da comunidade o que é espiritualidade. Ou seja, as respostas eram todas menos aquelas que eu, Padre Miguel, esperava. Né? A espiritualidade era o Zen, era não sei qual, era todas essas coisas, menos aquilo que o Catecismo da Igreja Católica, aquilo que a doutrina e o património da Igreja nos ensinam como espiritualidade. Do ponto de vista da nossa fé católica, a espiritualidade é a união da nossa alma com Deus, pela mediação de Jesus Cristo. E toda a espiritualidade cristã deve passar necessariamente pela experiência de fé com Jesus. Cristo é a mediação. Então a nossa mediação é sempre com Jesus, por Jesus e em Jesus. A primeira coisa é esta que deve ficar clara. E nós podemos pensar então, nós estamos aqui reunidos a falar sobre a espiritualidade monfortina, sobre a espiritualidade de São Luís Maria de Montfort, e pensar que é preciso primeiramente, como disse, né, fazermos este diagnóstico, analisarmos o nosso coração, como temos vivido a nossa espiritualidade, se realmente a nossa espiritualidade é uma espiritualidade cristã, ou então se é qualquer outra coisa, menos essa espiritualidade que a Igreja nos propõe. Primeiro ponto. Está claro? Sim ou não? É preciso desconstruir essa ideia primeiro, né? É preciso desconstruir essa ideia. Entrando no nosso tema, desejar conhecer a sabedoria, quando nós olhamos, estão aqui duas palavras, podemos usar o verbo ou um adjetivo, desejar. Quando nós encontramos esta palavra, este verbo desejar, nós, naturalmente, é uma palavra que nasce muito antes do contexto da psicologia. E o padre Olivier Mer, num de seus escritos,
vai dizer que São Luís Maria de Montfort, através deste estudo, ou seja, através dessa proposta do desejo, que já vamos explorar, acaba por introduzir no seio da própria espiritualidade, montfortina no caso, uma interação entre espiritualidade e psicologia, né? Se quisermos, porque o desejo entra no âmbito não só no âmbito da espiritualidade, mas entra também no âmbito da psicologia. Mas vamos ao desejo. Se nós formos bem atrás no tempo, na filosofia grega, com Platão, nós encontramos já uma certa definição daquilo que é o desejo. E Platão vai dizer que o desejo, ou associa o desejo a uma imperfeição. Ou seja, na perspectiva de Platão, o desejo é sempre uma imperfeição do ser humano. Quem tem desejo é uma pessoa carente, na perspectiva de Platão. Quem tem desejo é uma pessoa carente. E quem carece de alguma coisa é uma pessoa imperfeita. Portanto, na perspectiva filosófica de Platão, o desejo é sempre consequência de uma carência humana. Mas, dando um salto, nós podemos também encontrar em Freud ou em Sartre também uma definição de desejo como a necessidade de suprir um vazio interior. A necessidade de preencher um vazio que existe dentro do coração humano. E como não citar Santo Agostinho, que na sua obra As Confissões, Santo Agostinho diz uma frase que todos nós conhecemos. O nosso coração foi criado por Deus e não repousa enquanto em Deus não repousar. Então nós percebemos que o desejo, na perspectiva de São Luís Maria de Montfort, o desejo é consequência da nossa limitação como criaturas, que naturalmente tendemos a buscar o Criador. Ou seja, nós fomos criados por Deus e o nosso coração e a nossa alma procuram viver esta intimidade, esta unidade, esta interação com o nosso Criador. E só Deus pode preencher este vazio, que nós chamamos de desejo, do nosso coração. Só Deus pode preencher, porque o vazio do nosso coração, diz Santo Agostinho, é do tamanho do amor de Deus. Então é Ele que pode preencher o nosso coração. É Ele que pode preencher esse vazio do nosso coração. Quanto ao termo sabedoria, e antes de entrarmos outro passo, o termo sabedoria, e o Dom Rui de manhã já tocou também neste ponto, o termo sabedoria sabemos que vem do grego. E dizia um padre montfortino, um sábio, padre Tadeu, dizia sempre, que viveu comigo um ano, dizia sempre, a sabedoria é saber dar sentido e sabor à própria existência. Ou seja, quando nós construímos a nossa vida à luz da nossa experiência com Deus, então nós estamos a viver como sábios. Ou seja, ser sábio significa, na perspectiva cristã, significa viver à luz da nossa experiência com Deus. E tudo quanto nós fizermos será consequência, será fruto desta experiência com o Senhor. Então, ser sábio não é uma questão de acumular conhecimento. Não é uma questão de acumular conhecimento. Ser sábio não é uma questão de ter um QI ou não sei quantos doutoramentos ou não sei quantos meses. Não. Ser sábio, na perspectiva cristã, é ter esta intimidade, esta proximidade, esta relação com o Senhor. Não sei se estão claros estes dois conceitos para começarmos. Senhora, eu vejo que está tudo a dormir. Eu vejo que está tudo a dormir, né? Eu vejo... Havia é só para vocês não dormirem, depois retomamos. Havia um padre que estava a celebrar missa. O senhor padre estava a celebrar a missa e estava uma senhora com uma criança e a criança chorava. Chorava a criança.
E a um dado momento, já depois de tanto chorar a criança, a mãe pegou na criança e ia sair com a criança. E o senhor padre disse, não precisa sair, que ela não me incomoda. E diz o senhor padre, não, o senhor é que incomoda a criança. Né? Por isso é que ela vai sair, né? Não, mas não sei se está claro estes 2 pontos, não sei. Sim? Está claro. Então vamos olhar para a segunda imagem da sabedoria. Ou seja, quando nós lemos os escritos de São Luís Maria de Montfort, nós percebemos claramente a relação entre a pessoa de São Luís e a Sagrada Escritura. É na Sagrada Escritura aonde São Luís vai descobrir o que é a sabedoria, primeiramente. E sobretudo nos livros sapienciais. Não sei se vocês sabem quais são os livros sapienciais. Um livro sapiencial. Um livro sapiencial que vocês conheçam. Sabedoria, muito bem. Vocês sabem, não precisa perguntar, ficar por aqui. É exatamente os livros sapienciais aonde São Luís vai beber, vai buscar toda, ou em parte, a sua relação com a sabedoria. E na perspectiva de São Luís Maria de Montfort, como acho que o Dom Rui também tocou nesse ponto, a sabedoria não é um conhecimento, não é algo cognitivo. A sabedoria para São Luís Maria de Montfort, e ele vai dizer no Tratado da Verdadeira Devoção, mas diz sobretudo no Amor da Eterna Sabedoria, vai dizer que a sabedoria é uma pessoa. A sabedoria é Jesus Cristo. Ou seja, quando São Luís diz que nós devemos ter o desejo ou desejar a sabedoria, aquilo que São Luís Maria de Montfort está a dizer é que nós devemos desejar a Jesus Cristo. E ele, ou seja, nesta proposta de espiritualidade, São Luís apresenta, para encontrarmos Cristo, sabedoria eterna, São Luís apresenta-nos 3 categorias. Ou melhor, antes de passarmos às 3 categorias, quero refletir convosco. No livro de São Luís Maria de Montfort, O Amor da Eterna Sabedoria, na última parte deste livro, São Luís apresenta aquilo que são os 4 meios para alcançarmos a sabedoria eterna. Os 4 meios. Que são: o primeiro meio é o desejo ardente, o segundo é a oração, a mortificação e Maria. São os 4 pontos apresentados por São Luís para podermos alcançar a sabedoria eterna. Sabemos que a sabedoria eterna é Jesus Cristo, como disse. E neste primeiro ponto que São Luís apresenta, dos 4 pontos para alcançarmos a sabedoria eterna, gostava eu de refletir convosco 3 categorias. E a primeira categoria que pretendo refletir convosco é a origem da sabedoria eterna. Pensemos, quando nós estudamos filosofia, há uma questão, ou pelo menos 2 questões, que estão na base de toda a filosofia. E a pergunta: quem sou, de onde venho e para onde vou? Se quisermos. São essas questões fundamentais para qualquer raciocínio filosófico ou seja, a filosofia nasce destas questões. Então, se a filosofia tem um pressuposto, de onde vem, apresenta essas questões, apresenta essas questões, essas 3 perguntas: quem sou, de onde venho e para onde vou? Quando nós refletimos também a nossa espiritualidade monfortina, essa proposta de sabedoria, ou seja, essa proposta de alcançarmos a sabedoria, primeiramente temos que compreender qual é a origem da sabedoria. E aqui vale a pena fazermos referência ao livro do Gênesis. Ou seja, quando, logo no princípio, Deus cria, a linguagem que o livro do Gênesis utiliza é sempre no plural. Sempre no plural. E toda a Sagrada Escritura faz referência. Estou agora a pensar num episódio, no capítulo 18 do livro do Gênesis, quando Abraão é visitado por aqueles 3 personagens, onde os padres da Igreja vão fazer uma leitura que é a Santíssima Trindade.
Então nós percebemos, tal como Deus é o Criador de toda a criação, passa a redundância, sabemos que também a sabedoria nasce de Deus. Deus é o Criador. Sabemos que Deus é o Pai, que é o Criador, e Jesus, ou seja, a sabedoria encarnada, é o Filho que é gerado desde toda a eternidade. Então, a primeira reflexão, e aqui também nos ajuda a termos clareza de algo que é importante enquanto cristãos, que é Jesus, e São Luís apresenta de certa forma também isso nos seus escritos, ou seja, nós percebemos realmente que Jesus é Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. Ou seja, quando nós pensamos em Jesus, não devemos nivelar Jesus, né, a qualquer outro personagem da história. Né? Ao longo de toda a tradição teológica, nós encontramos em várias etapas da história esta tentativa de reduzir Jesus ou de nivelar Jesus a um líder religioso, a um líder espiritual, mas a partir da experiência de fé, seja bíblica, seja dos místicos como São Luís Maria de Montfort, nós percebemos qual é a origem de Jesus. Então nós também percebemos que quando é que nós vivemos de maneira sábia. Quando nós vamos buscar todo o nosso conhecimento, ou seja, unido à nossa experiência de fé. Ou seja, neste primeiro ponto, nesta primeira categoria, aquilo que o Senhor nos pretende transmitir é esta clareza, esta verdade. Jesus, a sabedoria encarnada, tem a sua origem em Deus Pai. E a nossa sabedoria também nasce deste encontro com Deus Pai. Então, não sei se está claro esta primeira categoria do desejo. Para alcançarmos o desejo, primeiramente devemos buscar, procurar a origem desta sabedoria, né? Porque podemos correr também o risco, no meio de tantas propostas, desse pluralismo religioso que nós vivemos, corremos o risco de buscar esta sabedoria divina não em Jesus, mas calhar noutras propostas. Então, hoje, aqui também o Senhor nos leva, através de São Luís Maria de Montfort, a percebermos que a origem de toda a sabedoria e da sabedoria encarnada é o próprio Deus. A segunda categoria que quero refletir convosco, nos escritos de São Luís Maria de Montfort, podemos encontrar a segunda categoria como a beleza. Né? A beleza. E pensem que a beleza, segundo o Amor da Eterna Sabedoria, no número 186, mais ou menos, vai dizer que a beleza é consequência do cumprimento dos mandamentos de Deus. E aqui faz lembrar São João, primeira carta de São João, quando diz: amar a Deus significa cumprir os seus mandamentos. Então, a beleza do coração humano, na perspectiva de São Luís de Montfort, é quando o nosso coração procura realizar todos os dias a vontade do Senhor. Então percebemos que quando o nosso coração, quando a nossa vida não passa pela realização da vontade de Deus na nossa vida, significa que nós estamos a deformar esta beleza interior que Deus plasmou no nosso coração. Como nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, então nós também carregamos na nossa alma esta beleza interior. Ou seja, esta beleza que, quase como diz a filosofia, não é? Nós temos esta lei natural dentro de nós, que é a capacidade de realizar o bem. E do ponto de vista espiritual, nós sabemos que, revestidos pela graça do Espírito Santo, nós temos dentro de nós esta capacidade de cumprir os mandamentos e realizar a vontade de Deus na nossa vida. Ou seja, quando nós não vivemos ou não procuramos viver aquilo que é a lei de Deus, aquilo que são os mandamentos do Senhor, então nós deformamos interiormente o ser de Deus gravado no nosso coração. Há uma passagem de Isaías que diz: tenho-te gravado na palma das minhas mãos. Ou seja, o Senhor tem-nos gravado na palma das suas mãos e nós temos a imagem de Deus gravada no nosso coração. E, portanto, sempre que nós não vivemos na graça do Senhor, sempre que nós não vivemos a graça do Senhor, ou sempre que não deixamos a graça do Senhor agir em nós,
nós não permitimos que esta beleza de Deus reflita-se fora da nossa... que se reflita no nosso exterior, não é? Ou seja, é preciso... Nós conhecemos esta frase que diz: é preciso ser, mas é preciso também transparecer. Não é? Ou seja, nós precisamos transparecer aquilo que nós vivemos interiormente. E se nós interiormente vivemos este encontro com a beleza que é Jesus Cristo, então precisamos também transparecer esta beleza interior fora de nós. A terceira categoria que nós podemos também refletir é o testemunho. Né? São Luís Maria de Montfort vai apresentar, ou apresenta-nos, no Amor da Eterna Sabedoria, duas figuras como modelo, ou como testemunhas, de pessoas que deixaram-se iluminar, orientar, guiar pela sabedoria. E apresenta-nos a figura de Salomão e Daniel. E conhecemos a história de Salomão, e sabemos como Salomão desejou ardentemente a sabedoria. Salomão, diante da proposta de Deus que podia pedir o que quisesse, Salomão não pediu nem riquezas materiais, não pediu nem poder, mas o que é que Salomão pediu? Salomão pediu ao Senhor que lhe desse a graça de saber governar. Saber governar. E pensem que não é por acaso que Salomão pede a graça de saber governar. Se nós percebermos que nós, quando estamos habitados pela presença da sabedoria eterna, nós também aprendemos a governar a nossa vida. Nós também aprendemos a governar os nossos sentidos. E podemos passar para a mortificação, que dá o exemplo de São Luís Maria de Montfort. Nós também aprendemos a governar os nossos sentidos. Nós aprendemos a governar todo o nosso ser. E acabamos por ter um domínio sobre nós mesmos. E a sabedoria encarnada de São Luís Maria de Montfort, aquilo que realiza na nossa vida é exatamente isso. Dá-nos a graça de sabermos conduzirmos a nossa vida, de conduzir a nossa vida, de termos um autodomínio sobre nós mesmos, sobre as nossas paixões, sobre os nossos vícios. Dá-nos a graça de sabermos também seguir aquilo que é a proposta do Senhor. E como testemunhas, apresentando esta figura de Salomão, é verdade que Salomão depois também prevaricou, pecou e afastou-se do Senhor, mas neste itinerário, que destas quatro categorias que São Luís apresenta para se alcançar a sabedoria eterna, com Maria, que acontece através da consagração a Jesus por meio da Nossa Senhora, nós recebemos os meios mais eficazes ou mais eficazes para que nós consigamos construir dentro de nós um modelo superior até ao de Salomão. Porque quando Nossa Senhora, que é ela que nos leva a viver essa experiência com a sabedoria encarnada, está em nós, ou seja, quando nós nos consagramos a Nossa Senhora, nós começamos então a viver esta experiência de maneira mais autêntica, mais sublime, e continuamos a construir na nossa vida aquilo que é a proposta de São Luís Maria de Montfort, de vivermos esta união com Jesus através da consagração. E sabemos que a nossa consagração, né, a partir desse primeiro ponto do desejo, não tem outra finalidade senão de renovarmos em nós aquilo que são as nossas promessas batismais. Ou seja, na medida em que nós desejarmos mais a Jesus, sabedoria encarnada, mas nós teremos a capacidade e a graça de eliminarmos na nossa vida todo o mal que nela existe, os nossos pecados, as nossas faltas, e conformando a nossa vida à vida de Jesus. São Luís Maria de Montfort, citando Santo Agostinho, vai dizer que Maria é a forma de Deus, na qual os eleitos de Jesus ou de Deus, entrando por Maria, atingem e alcançam a plenitude da perfeição. Dom Rui de manhã também falava aqui da perfeição. Ou seja, este desejo ardente no nosso coração não tem senão outra finalidade, senão aquela de levar o cristão que deseja ardentemente ser habitado por Jesus a alcançar a perfeição na sua alma, no seu corpo, na sua maneira de estar e de viver.
Não sei se alguém tem alguma pergunta. Não sei se estou a ser claro, se não. Pronto, interrogatórios mortos não responde-te, né? Mas apenas, ou seja, e também não me vou estender, queria deixar estas ideias. Primeiro, e recapitularmos, a origem de toda a sabedoria é o próprio Deus. Segundo, quem vive, ou melhor, quem descobre que a origem de toda a sabedoria é o próprio Deus, aprende a conformar o seu coração e a sua vida à luz da experiência de Jesus. E essa experiência passa pela consagração a Jesus por meio de Maria. E consagrando-se a Jesus por meio de Maria, nós entregamos não apenas parte de nós, mas entregamos a Maria toda a nossa vida, todo o nosso ser. Entregando todo o nosso ser a Maria, nós estamos, como é que eu posso dizer? Nós estamos completamente protegidos por Nossa Senhora e é ela que nos vai conduzir até a Jesus. Eu acho que chega e está bem assim.